Por que tantos cortes na Selic? Ainda vale a pena investir na renda fixa? E por quanto tempo a Selic vai permanecer tão baixa assim? Essas são algumas das perguntas que me fizeram lá no Instagram essa semana e que eu trouxe para responder aqui para vocês hoje. Fala galera, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo do 500 Pratas é ajudar você, investidor de renda variável, renda fixa, enfim. Bom, essa semana a gente teve aí mais um corte na Selic, né? Agora chegamos em 3%, é a menor taxa da nossa história, né? Então, bastante gente tem me perguntado quais são os impactos, como vai funcionar isso aí, como a gente pode avaliar os nossos investimentos em relação a essa nova taxa Selic aí, né? E aí eu trouxe algumas perguntas que fizeram lá no Instagram que é importante para você entender esse novo patamar aí da Selic. A primeira diz assim: por que tantos cortes da Selic, né? Porque o Banco Central vem cortando a Selic já há mais de 4, 5 anos já, né? Ao ponto de nós estávamos lá perto de 15% e chegamos aí a 3%. Então foi muita queda na Selic. A Selic é como se ela fosse o freio da nossa economia. Então sempre que a economia ela está disparando, aí começa a vir a inflação. Então entra a Selic como um freio, dá uma segurada. É como se a inflação fosse o velocímetro da nossa economia e a Selic fosse o freio. Então sempre que o velocímetro começa a disparar, pisa no freio. Como que pisa no freio? Aumentando a taxa de juros, a taxa Selic, né? E o contrário também é verdadeiro. Quando o velocímetro está caindo muito, a velocidade está caindo muito, a economia não vai tirando o pé do freio, vai tirando o pé do freio para tentar retomar aí esse crescimento, essa velocidade. Então, é assim que o Banco Central usa a taxa básica de juros aqui no nosso país. Bom, nós tínhamos um cenário que o Brasil estava tentando decolar, né? Estava tentando aumentar essa velocidade aí. Então, o Banco Central ele vinha cortando a taxa Selic em doses suaves. Porém, veio agora a pandemia e isso destruiu todas as possibilidades de um crescimento, num primeiro momento, aí, da nossa economia. E precisa que se solte ainda mais o freio. É por isso que o Banco Central tem baixado tanto a taxa Selic. Bom, como assim? Por que quando a taxa Selic baixa, a economia retoma? Bom, quando a taxa básica de juros ela diminui, fica o crédito mais barato. Então é mais fácil você ir lá e comprar uma televisão parcelada, comprar uma geladeira parcelada. Fica mais fácil para as pessoas adquirirem os produtos. Quando as pessoas adquirem os produtos, a economia gira, tá? Assim como também fica mais fácil para as empresas tomarem crédito e reinvestir nos seus próprios negócios para fazer com que a empresa cresça. Ou seja, a economia tende a retomar quando a taxa de juros ela é mais baixa. Então é por isso que o Banco Central vem cortando a Selic. Veja bem, essa não é a única medida que a gente tem aí para ter uma retomada na economia. O corte de impostos, por exemplo, seria uma excelente opção. Por quê? Porque quando o governo ele corta impostos, ele cobra menos impostos, as empresas elas trabalham com margens mais altas, elas trabalham com mais folga e elas conseguem repassar isso para o consumidor final através da queda no preço dos produtos. E com isso também a gente tem uma retomada da economia. Só que infelizmente o nosso governo ele não quer de jeito nenhum baixar impostos e ele prefere resolver o problema, ou tentar resolver pelo menos, simplesmente baixando a Selic. Isso pode ser que dê certo no primeiro momento, só que tem os efeitos colaterais que a gente vai falar um pouco daqui a pouquinho sobre isso. Bom, a próxima pergunta diz assim: vale a pena ainda a renda fixa? Investir na renda fixa com a Selic nesse patamar? Olha só, gente, a renda fixa, ela não muda muito a sua atratividade ao longo aí da história, ao longo dos patamares de taxa de juros. Por quê? Porque as pessoas elas só sabem olhar o juro nominal, mas não sabem olhar o juro real dos investimentos. Então veja bem, qual que é essa diferença aí? Quando eu tinha uma Selic lá próximo de 15%, beleza, eu colocava no título Tesouro Selic, eu tinha um rendimento de 15% ao ano. Mas isso é meu juro nominal. E qual é o juro real? Se a inflação chegasse também em 15%, o juro real seria zero. Ou seja, um investimento que não me traria rendimento nenhum.
simplesmente ele corrigiria a inflação. Então, o que a gente tem que avaliar sempre é qual é o juro real que aquele investimento está gerando. O que acontece, que as pessoas perguntam muito agora sobre se vale a pena investir na renda fixa ainda ou não, é uma questão de psicologia de mercado que eu sempre falo aqui. Veja bem, eu vou colocar duas opções aqui para você entender. Imagine que nós temos um cenário em que a taxa básica de juros é 10%. Então você vai colocar a sua grana lá e vai render 10% ao ano. Porém, a inflação é de 15% ao ano. Então, todo ano você teria 5% a menos no poder de compra da sua grana. É mais ou menos assim, você coloca 100 mil reais investido na Selic agora. Daqui a um ano, você vai ter 110 mil reais. Parece interessante, né? Porém, um veículo que você pagava 100 mil reais no ano passado, hoje você paga 115 mil reais. Ou seja, você deixou esse dinheiro guardado, rendeu 10%, só que um carro que você comprava há um ano atrás, você não compra mais. Então isso não compensou, tá? Mesmo tendo 10% de rentabilidade. Agora, vamos a um outro caso aqui. Imagine que a taxa básica de juros é 5% ao ano, tá? Menos que antes, né? 5%. Porém, a inflação é zero, não existe inflação. Então agora a gente inverteu o cenário. No exemplo anterior você tinha 5% negativo o seu rendimento real. Agora você tem juros reais aí de 5% positivo. Então o que acontece? A gente fazendo a mesma simulação com o veículo. Você colocou hoje 100 mil reais na Selic, daqui a um ano você vai ter 105 mil reais, porque é 5% ao ano. Só que aquele veículo, que era 100 mil reais ano passado, continua valendo 100 mil, porque a inflação é zero. Então o que aconteceu aqui agora nesse exemplo que eu dei? No primeiro exemplo, a gente colocou 100 mil, saiu no final do ano com 110, só que o carro está valendo 115, ou seja, vai ter que completar 5 mil reais para conseguir comprar esse carro. No segundo exemplo, você colocou 100 mil reais, saiu com 105 e o carro continua com 100. Então sobrou 5 mil no seu bolso. Logo, nesse caso, é melhor investir com uma taxa Selic a 5% ao ano do que com uma taxa Selic a 15% ao ano. Então, isso as pessoas não olham. E agora que a gente está num patamar aí de 3% de taxa Selic, parece que realmente não é interessante investir na renda fixa, né? Mas pode ser que seja, dependendo de como vai ficar a nossa inflação daqui para frente. E se você fizer um estudo aí, faça um estudo, se preferir até faça um vídeo sobre isso, deixe nos comentários se você tem interesse que eu faça um vídeo sobre isso. Eu posso fazer um vídeo mostrando qual é o spread que existe, a diferença que existe ao longo da história entre a taxa básica de juros e a inflação. Vocês vão ver que elas andam muito perto e, na verdade, a renda fixa nunca apresentou juros reais muito interessantes. Inclusive, as nossas métricas de IPCA são meio duvidosas, né? Não se sabe bem ao certo se realmente funciona. Então, quando a gente tem uma taxa básica de juros de 3% como agora, e a gente tem um IPCA de 2,5% mais ou menos, então a gente está tendo juros reais ali do nosso investimento de 0,5% ao mês. Mas será que realmente essa inflação é de 2,5%? Talvez ela seja de 4%, talvez ela seja de 5%. E se for, nós estamos tendo rendimento negativo quando investimos na renda fixa. Inclusive eu fiz um vídeo sobre a Ambev, eu vou deixar no card aqui em cima. E nesse vídeo eu fiz uma comparação lá, investidor que comprasse uma caixinha de cerveja ou investisse em ações, né? E eu analisei a evolução do preço da cerveja nos últimos 10 ou 15 anos aí, e a gente pode ver que essa variação do preço foi acima da inflação. Então aí está uma boa comparação para a gente ver que em muitos casos a inflação ela é falha, a nossa métrica de inflação, que é o IPCA. Bom, então eu falei tudo isso aqui para você entender como funciona essa questão dos investimentos e para que você tenha bagagem aí para fazer uma análise se compensa ou não ainda investir em renda fixa. Bom, a última pergunta é assim: vai ficar baixa por muito tempo a Selic? E aí entra aquela historinha que eu falei no começo do vídeo, que eu ia falar dos efeitos colaterais sobre isso aí. É muito provável que não, tá? Por quê? Porque as crises, elas vão embora. Quando as crises vão embora, é sinal que a economia está retomando. Quando a economia retoma, o aceleradorzinho lá dispara, a gente precisa puxar o freio de mão. Com o quê? Com a Selic.
esse é um dos motivos que leva a gente a entender que a Selic ela deve subir aí nos próximos anos, logo que a economia vai retomar. Quando? Não tem como saber, ninguém tem bola de cristal. Pode ser que isso demore 2 anos, pode ser que demore 5, pode ser que demore 1. Agora, o fato é que isso vai acontecer e a Selic acaba tendo que subir para dar uma freada. O segundo ponto, gente, é o seguinte: quando a gente tem um corte de Selic tão acentuado como o que a gente está tendo agora, existe uma coisa que é preocupante: a fuga de capital estrangeiro. Por quê? Porque por que os gringos vão deixar o dinheiro aqui com um rendimento de 3%, com um país que tem um risco maior do que o países que eles estão, às vezes, sendo que eles podem deixar lá no país deles com, de repente, uma taxa de juros aí um pouquinho menor, só que um país com um risco também menor. Então não fica interessante deixar essa grana no Brasil. Logo, o que eles fazem? Estão baixando a Selic e botaram em 3? Não me interesso mais em investir aí no país de vocês. Pega essa grana, converte em dólar e leva para fora. Então, o dólar com isso, ele dispara. Vocês vão ver aí que nos próximos dias a tendência é que o dólar suba ainda mais, porque como a gente teve mais uma queda, vai existir aí uma fuga de capital. Bom, existindo essa fuga de capital, esse aumento no dólar, a gente tem um problema que posteriormente chega a inflação no Brasil, principalmente por conta das commodities, né? Porque a maioria das commodities são dolarizadas. E commodity é consumo básico, né, gente? A gente fala aí de alimentos, a maioria dos alimentos são commodities, então os alimentos acabam ficando mais caros daqui a algum tempo, quando a gente tem uma baixa na taxa Selic. Por quê? Porque o dólar sobe, e o dólar subindo aumenta o preço da commodity, que são os alimentos. Com isso a gente tem um aumento da inflação, porque se o preço do alimento subiu, o índice IPCA, pesquisa aí sobre o índice IPCA, você vai ver que a composição da carteira que dita o IPCA tem muitos alimentos lá dentro também. O preço do alimento manda muito no índice IPCA. Então é natural que o IPCA suba quando a gente tem uma alta no preço dos alimentos. E o IPCA subindo, o que o Banco Central faz mais uma vez? Sobe a Selic para conseguir segurar isso aí, dar uma freada na economia. Então, veja que de tudo que eu falei aqui, a gente tem uma tendência de que a inflação possa subir bastante, logo na sequência aí, né, os efeitos de tudo que está acontecendo aí agora, e também como consequência disso a gente vai ter um aumento na taxa Selic. Então a gente pode tomar isso como base também para os nossos investimentos. Por exemplo, investir em ativos que estão atrelados à inflação, né? Como temos empresas de energia que têm seus contratos corrigidos pela inflação, isso é uma forma de se proteger. Nós temos fundos imobiliários de papel que têm seus contratos lá, os CRIs, né, que são corrigidos pela inflação, também é uma forma de se proteger. Tudo isso são formas de a gente se proteger dos efeitos colaterais dessa crise que está se formando aqui e das medidas que o Banco Central está tomando. Bom, gente, espero que eu tenha respondido a dúvida de vocês quanto a esse corte na Selic aí, que me perguntaram muito lá no Instagram essa semana. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, eu tô respondendo todos os dias a galera lá, mas eu deixo algumas assim que merecem uma resposta mais elaborada para trazer aqui para YouTube e para vocês. Se esse vídeo foi útil, deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal e dá uma forcinha aí, compartilha esse vídeo aí nos grupos aí, enfim, ajude a impulsionar esse vídeo, mandar pra frente. Eu te vejo no sábado que vem às 9 horas. Fui!